Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Na manhã de hoje, dia 21 de outubro de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando ali na casa dos 67.600 e 67.700 dólares, uma pequena desvalorização nas últimas 24 horas de 0,75% aproximadamente. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, continua na sua valorização, inclusive nas últimas 24 horas, com ganho de aproximadamente 1,4%. Nesse momento, cada unidade cotada entre 2.600 e 2.700 dólares americanos. Se a gente der uma olhada agora nos ETFs, começando pelos ETFs de Bitcoin Spot, a semana passada foi uma semana 100% verde. Todos os dias da semana passada a gente teve fluxo positivo. Todos os dias da semana passada a gente teve inflow. Na sexta-feira a gente teve um saldo de mais de 4.000 bitcoins de entrada. Para ser mais exato, 4.178 bitcoins, com o ETF da ARK21 Shares liderando com 1.606 bitcoins de entrada, seguido de perto pelo da BlackRock com mais de 1.000. É claro que se a gente somar a semana toda, o da BlackRock ganhou e ganhou por muito, mas de qualquer forma foi mais um dia positivo para os ETFs de Bitcoin Spot. Para vocês terem uma ideia, na segunda-feira foram mais de 8.000, na terça mais de 5.000, na quarta mais de 6.000, na quinta quase 7.000 e na sexta mais de 4.000. Foi um saldo realmente relevante e foi a melhor semana nos últimos meses para os ETFs de Bitcoin Spot. E guardadas as devidas proporções, a semana também foi extremamente positiva para os ETFs de Ether Spot. Pela primeira vez, desde o início das negociações desse ETF, que foi em julho de 2024, a gente teve 4 dias positivos dentro dos 5 dias comerciais. A gente teve segunda, quarta, quinta e sexta com mais entrada do que saída. Só terça-feira a gente teve uma pequena saída de cerca de 4.800 unidades de ATH. Na sexta-feira a gente teve uma pequena entrada, é verdade, bem pequena, de cerca de 730 unidades de ATH, só que somando a semana toda a gente também teve um saldo bastante positivo. Só na quinta-feira, dia 17 de outubro, a gente teve mais de 18.500 unidades de ATH entrando nesses ETFs de Ether Spot. Em dólar americano, na sexta-feira, a gente teve uma entrada de quase 2 milhões de dólares. Já na quinta, a gente teve uma entrada de mais de 48 milhões de dólares. De novo, pela primeira vez, desde o início das negociações do ETF de Ether Spot, a gente teve 4 dias positivos em uma semana comercial. Isso é, sem sombra de dúvida, um claro indicativo de mudança de tempos, porque 2 motivos. Primeiro motivo, aumento do interesse institucional e dos investidores tradicional por esse produto. Esse é o primeiro dos motivos. O segundo motivo é uma diminuição da sangria do ETF de Ether Spot da Grayscale. Que nem a gente já conversou em episódios anteriores aqui no Giro Bitcoin, a Grayscale ela tinha um fundo não negociado em bolsa, que é chamado de Trust, que foi convertido em ETF. Eles não mudaram a taxa de administração deles. A taxa de administração desse ETF atualmente é cerca de 10 vezes a taxa de administração dos outros ETFs. Então a gente tem visto uma sangria muito intensa, as pessoas saindo desse ETF e indo para outros. No início das negociações, ali em julho de 2024, esse ETF tinha cerca de 9 bilhões de dólares sob gestão. Atualmente, eles já perderam 3 bilhões de dólares. Então, a cada dia que eles perdem mais, cada dia que tem mais saída, a tendência é diminuir. Então a gente tem visto isso, a gente tem visto cada vez mais dias sem saída nesse ETF. E é isso que a gente vai ver cada vez mais daqui para frente. Dando continuidade ao episódio de hoje, sinal do Uptober. O USDT da Tether atinge capitalização de mercado recorde de 120 bilhões. A stablecoin, o USDT, que é a stablecoin de dólar americano emitida pela Tether, bateu o recorde de capitalização de mercado de 120 bilhões de dólares pela primeira vez, sinalizando uma possível recuperação das criptomoedas. Vale ressaltar que o USDT, que é, de novo, emitido pela Tether, é a maior stablecoin do mundo e ultrapassou essa marca no dia 20 de outubro, de acordo com os dados da própria empresa, que oferece atualizações em tempo real do suprimento da stablecoin. As stablecoins são a principal rampa de acesso entre o mundo das moedas fiduciárias, do fiat money e as criptomoedas. O aumento do suprimento de stablecoins é frequentemente usado como um sinal para antecipar possíveis altas, pois sugere que os investidores estão acumulando capital para investir em criptomoedas. O que isso quer dizer?
Os grandes investidores, quando querem comprar Bitcoin, eles vão na Tether, eles dão dólar e eles pegam o USDT diretamente com a Tether. Qual é o objetivo disso? Você foge da liquidez primeiro das criptomoedas, mas você já fica posicionado no mundo cripto. Então a gente costuma ver, a gente tem uma correlação do aumento do suprimento, o aumento do market cap da USDT com uma valorização do Bitcoin e do mercado cripto como um todo, né, que acaba sendo uma consequência. E agora a Tether, a USDT, atingiu a marca de 120 bilhões de dólares pela primeira vez. Então isso para a gente é um sinal de que podemos ver sim em breve uma valorização no mercado cripto. A gente já tem visto isso com o aumento do interesse institucional, com o aumento do interesse do investidor financeiro tradicional. A gente tem visto também um aumento de pressão compradora até nas exchanges, nas corretoras normais, ou seja, o varejo está começando a entrar. Mas isso do USDT, do aumento do suprimento, do aumento da oferta da Tether, é mais um sinal positivo de que vamos ter sim mais um October, vamos ter sim mais um outubro verde para o mercado cripto. E a gente tem também outros sinais de que o mercado está otimista até mesmo para o curto prazo. Pouco mais de 50 bilhões de dólares em Ether estão atualmente bloqueados em carteira de acumulação, quase 65% a mais do que no início de 2024, de acordo com analistas de criptomoedas. Abre aspas, em 18 de outubro de 2024, a quantidade total de Ethereum em endereços de acumulação ultrapassou 19 milhões. Fecha aspas. Quem falou isso foi o Burakes Messi, que é o colaborador da CryptoQuant, em uma nota publicada no dia de ontem, dia 20 de outubro. No momento que a gente está gravando esse podcast, cada unidade do Ether está custando ali aproximadamente 2.680 a 2.690 dólares americanos. E isso já é uma valorização ao longo dessa última semana, por exemplo. Ao longo da última semana já são mais de 5% de alta ao longo desses últimos 7 dias, né? E desde janeiro, esse analista destacou que desde janeiro a quantidade de endereços de Ether, a quantidade de Ether em endereços de acumulação aumentou 65%. Os endereços de acumulação são um indicador muito importante para traders e participantes do mercado, pois fornecem uma indicação de confiança geral nas perspectivas de longo prazo do Ethereum. A gente consegue ver que tem aumentado sim bastante desde janeiro e a tendência, na minha opinião, é que a gente consiga ver isso cada vez mais. Inclusive a rede Ethereum está passando por propostas de mudança, propostas inclusive feitas pelo Vitalik Buterin, que é o fundador, o desenvolvedor inicial da rede do Ether. Então a gente tem visto mudanças acontecendo, a gente tem visto o sentimento do mercado ficando cada vez melhor para a segunda maior criptomoeda do mercado. Se vai se refletir realmente numa valorização ou não, só o tempo vai dizer, mas naturalmente a gente vai trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, um alerta. Site falso da Coinbase resulta em fraude de 20 milhões de dólares e sentença de 5 anos. O cidadão indiano Chirag Tomar foi condenado a 5 anos de prisão por fraudar usuários da Coinbase com sites que imitavam exchanges de criptomoedas. Quem anunciou isso foi o escritório do procurador dos Estados Unidos para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte. Tomar se declarou culpado de conspiração de fraude eletrônica em maio. O Chirag Tomar e co-conspiradores criaram um site imitando o site da Coinbase Pro e o usaram para roubar as credenciais de login e informação da identificação dos usuários. Em alguns casos, os usuários foram direcionados a representantes de atendimento ao cliente falsos, que convenceram as vítimas a permitir o acesso remoto aos seus computadores. O resultado em ambos os casos, naturalmente, foi a perda de criptomoeda nas contas da Coinbase das vítimas. Em um incidente, a vítima, localizada no oeste da Carolina do Norte, perdeu mais de 240 mil dólares. O alerta que eu quero fazer aqui para vocês é: muito cuidado com phishing, muito cuidado com e-mails que vocês recebem, que vocês não conseguem confirmar a autenticidade do remetente, muito cuidado com links de exchanges que vocês clicam em grupos de mensagem, por exemplo, e o ideal é sempre, quando você for acessar a sua exchange, você já ter aquele endereço favoritado no seu navegador. Com isso, você evita cair em golpes. A gente já viu muitos golpes acontecendo, como, por exemplo, golpistas criando um site clone da exchange, pagando AdWords, então com isso ele aparece em primeiro no Google. Com isso, o usuário indevidamente vai lá, clica sem prestar atenção, não presta atenção que a URL é diferente e acaba digitando ali as suas credenciais. Muito cuidado. De novo, o ideal é sempre quando você for acessar a sua exchange, a sua corretora de confiança, você já ter
esse endereço favoritado no seu navegador. Assim, você só vai ali na sua barra de favoritos e clica, não correndo o risco de cair em golpes. E-mail sempre confere o remetente. Muito cuidado, muita atenção. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!